Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigada, professora Lidiane, mais uma vez, pela ilustre presença, por tanta contribuição que eu sei que nós teremos hoje. Então, vamos dar início ao nosso terceiro webinário com a disciplina de tópicos especiais na educação. Então, com a palavra, a professora Lidiane. Então, agora oficialmente, boa noite. Tudo bem, gente? Antes de mais nada, eu preciso avisar que aqui onde eu estou está chovendo muito. Então, se cair, por favor, alguém me avisa, seja por e-mail, por WhatsApp, por sinal de fumaça, tá? Que daí eu tento resolver a situação. Mas vamos tentar fazer a aula toda aqui. Gente, a proposta de hoje é que a gente olhasse para o texto da professora Mantoan. Vocês conseguiram dar uma olhadinha no texto sobre inclusão escolar? Quem quiser ligar a câmera, dar um oi. Hoje nós não temos slides, vamos conversar mais. Então... Eu consegui, professor Lidiane, é o livro com 50 páginas, não é esse? Isso. Então, eu olhei, mas confesso que não com a devida atenção, mas olhei. Ok. Gente, se alguém conseguiu ler até o capítulo 2, 3, já está maravilhosamente bom. Quem for ler a partir dessa semana, tenha foco no capítulo 1, 2 e 3 e nas considerações finais, tá? E por que eu digo isso? Porque a Prof. Mantoan, ela vai fazer uma crítica às políticas da época em que escreveu o livro. E essas políticas hoje já aconteceram várias modificações, existem outras discussões além, tá? Não que a situação da discussão tenha mudado, tá? A discussão é muito semelhante. Contudo, a gente tem uma modificação legislativa aí que ela vai comentar. Lógico que não mudou a Constituição Federal que ela cita, tá? Mas nós temos aí algumas leis que ela vai comentar que são divergentes hoje, já. Gente, a proposta de hoje é que a gente converse, tá? Então, na nossa primeira aula, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. A nossa primeira aula foi totalmente expositiva, nossa segunda aula foi expositiva dialogada. Essa aula tem uma proposição de ser dialogada, ou seja, de vocês falarem junto comigo, né? Eu falar junto com vocês. E a nossa próxima aula é o contrário. Eu gostaria que vocês trouxessem as experiências de vocês na nossa próxima aula, tá? Então, a gente está numa comparação de métodos. Mesmo que seja um método de ensino à distância, nós podemos migrar de um método a outro, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma consideração inicial sobre a obra, eu convido vocês a conversarem agora. Fiquem à vontade. Qual foi a principal percepção da obra? Para quem leu. Que tristeza, gente. Nenhuma contribuição. Eu vou puxar o gancho, então. A gente vai discutindo a obra e os conceitos, mas é principalmente para a gente realocar esses conceitos e essas situações dentro da nossa realidade, tá? Então, se em algum momento vocês quiserem compartilhar alguma coisa, alguma experiência docente, alguma experiência sobre inclusão, alguma experiência sobre a política pública relacionada à inclusão, aí vocês podem fazer uma intervenção, uma exposição, enfim, como vocês desejarem. Por favor, não fiquem quietinhos, minha aula vai ficar muito triste se vocês ficarem quietos. A obra que a gente está discutindo, então, é a obra da professora Mantoan, que ficou disponível para vocês, que se chama Inclusão Escolar, o que, por quê e como fazer. O que é, por que e como fazer.
essa obra vai trazer alguns conceitos essenciais para a gente discutir o que é realmente a inclusão, né? No sentido de incluir sem excluir. Então, a obra, no geral, vai tratar desse assunto. Como nós, docentes, como nós, professores, como nós, equipe pedagógica, cientistas da educação, cientistas da área de letras, pesquisadores, professores pesquisadores, professores escritores, podemos pensar o ensino incluindo sem manter a exclusão. Ok? Alguém tem uma noção? Quem não leu, tem alguma noção dessa distinção? De incluir apenas, e aí ela vai trazer dois termos que a gente vai discutir mais para frente, de incluir apenas e incluir efetivamente? Professora, assim, vou falar pela experiência e não pela leitura, porque de fato eu não tenho conhecimento do livro suficiente para falar. Incluir apenas é você trazer o aluno para dentro da sala de aula e deixar ele num canto sem fazer nada por ele. E incluir, de fato, é você trazer o aluno para dentro da sala de aula e torná-lo parte do grupo, né? Torná-lo um agente, um protagonista do conhecimento, que, confesso, é muito difícil, né? Às vezes em alunos que requerem atendimentos especiais, como, por exemplo, alunos que têm algumas patologias, por exemplo, síndrome de Down, autismo com um grau bastante elevado. É difícil, porque a gente, no meu, falo por mim, né, às vezes não tenho formação suficiente para lidar, né, com ele, e ele, às vezes, não tem uma professora de apoio, porque a família sequer se preocupa com isso, né? Então, mas o que se faz é tentar, dentro do que eu sei, do que eu posso, ajudá-lo, né? Não trazê-lo simplesmente para dentro da sala de aula, mas eu tento fazer com que o grupo o aceite e faça por ele um momento feliz dentro da sala de aula. É o que eu penso. Vamos começar, então, pelo gancho do Alex. Alex trouxe para a gente algumas situações que a professora Mantua vai discutir ali dentro do texto. Entre incluir e incluir de fato, a professora Mantua utiliza dois termos, tá? Um é integrar e o outro é incluir. O integrar, como sabemos, é colocar dentro, né? Colocar ele dentro. Então, pegamos um sujeito qualquer em suas diferenças inúmeras e colocamos ele dentro da escola. Isso é incluir. Nesse processo de incluir, não pensamos as condições desse sujeito, a formação humana desse sujeito, as relações familiares, as condições econômicas, a existência ou não de necessidades especiais, de educação especial, que a professora Mantuan também vai discutir isso. Então, nós incluímos, colocamos esse sujeitinho ali dentro, né? E aí, nesse processo de incluir, nós estamos fazendo a manutenção de todas as desigualdades, ou seja, no sentido de manter as desigualdades. Desculpa, eu errei o termo, gente. Quando a gente integra, a gente mantém as desigualdades. Agora, quando a gente inclui, que é realmente o incluir, que é o incluir de fato, nós trazemos esse sujeito desde sempre para a escola. Tá? Não é em alguma fase da educação dele que colocamos ele na escola e falamos assim, agora você acompanha, se vira. Né? Não é isso. A educação inclusiva é aquela que coloca o sujeito dentro da escola desde sempre, junto com todos os outros sujeitos, todos esses sujeitos em suas inúmeras diversidades, e atendemos aí, prestando bastante atenção, atendemos de forma igual, respeitando as diferenças. E como... Professora. Oi. Então, eu queria até tirar uma dúvida minha. Claro.
Seu microfone está desligado. Ah, desculpa. Não é até numa certa resistência, não. O que acontece? Quando falo em incluir, igual eu tenho alunos que têm um professor de apoio, mas quando entra o professor de apoio na sala para ajudar aquele aluno, será que ele já não se sente excluído por ser diferente dos outros da turma? Eu já tive um caso há uns 6 anos atrás, que tinha uma professora de apoio, só que o menino não aceitava. Aí, o que a turma fez? A turma incluiu ele. Ele começou a fazer atividade com os meninos, mesmo que ele não dava conta. Mas ele ia lá, passava o slide. E ele, assim, ele se sentiu aceito pela turma. E ali ele não queria mais o professor de apoio. Ela dava as atividades, que era coisa que os meninos nem estavam estudando, ele se recusou a fazer. Então, ele ficou o quê? Ele era copista, mas pelo menos eu vejo que esse foi o único caso na minha vida de profissional de 18 anos que eu vi que teve realmente teve uma inclusão. Porque quando tem um professor de apoio, eu acho que ele já se sente excluído, porque tem uma pessoa ali só para ele. Posso te responder? Não, pode. Eu não sei se eu estou certa, eu estou errada, mas eu queria entender. Você leu o texto, Fran? Não tive tempo ainda, mas eu vou ler. Não, parece que você leu o texto, hein? A professora Mantuan vai fazer exatamente a mesma crítica que você fez. Nesse processo em que colocamos todos os sujeitos dentro da escola, em suas divergências todas, e no momento de ensinar, colocamos mais um profissional lá dentro, esse profissional outro, além do professor, para dar uma atividade diferente, para fazer algo diferenciado, aí nós estamos mantendo uma subalternidade, uma forma de marginalizar. E aí a professora Mantuan sinaliza, existem professores que concordam e que discordam com essa perspectiva, né? Eu vi ali que bastante gente colocou que concorda com você, Fran. A professora Mantuan também concorda com você. A presença do staff, ou do professor de apoio, ou do agente de apoio dentro da sala de aula, muitas vezes vai fazer com que a manutenção da marginalização aconteça, né? E não a real inclusão desse sujeito. O que a professora Mantuan vai sugerir? Que nós, professores, em nossa prática cotidiana, busquemos forma de colocar este aluno em constante debate com os demais. E aí, nesse diálogo constante com os demais, nessa troca constante com os demais, acontece o que você deu de exemplo, Fran, que é quando os alunos integram o ensinar, tá? Quando não fica focalizado no professor e o compartilhamento, inclusive, entre alunos acontece também. Tá? Essa é uma forma de realocarmos, inclusive, o papel de formador do professor. Né? Então, a gente coloca os alunos em diálogo para que eles, em suas inúmeras diversidades, atendam às necessidades uns dos outros também. Não que nós nos anulemos, não é isso. Uhum. Mas fazer com que os alunos possam existir e se expressar dentro da sala de aula, no sentido de incluir sem excluir os demais, que são diferentes, é muito efetivo. Por isso eu perguntei se você tinha lido o texto, Fran, porque a professora não li, não. Dá esse exemplo exatamente. Mas era uma coisa que sempre me incomodou, sabe? Porque o menino ele já é excluído quando ele está desse jeito. Então, eu acho que, talvez, não sei, né? É nós, professores, tentarmos fazer com que a turma aceite, né? Que a turma acolhe. Porque eu já vivenciei isso e vi que deu certo. E o menino hoje, ele trabalha até no supermercado. E ele, assim, ele é o atendente. Ele se acha porque ele achou pessoas que confiaram nele. Até onde ele conseguia fazer. E isso foi bom, porque ele viu que ele não era diferente, que ele podia ser igual a todo mundo. Vamos só realocar alguns termos? A diferença pode existir. Certo? Uhum. E não pode existir nunca, nunca, é a exclusão pela diferença. Então, que não apenas nos respeitemos, mas que convivamos com as nossas diferenças, de modo a existir e se expressar
incompletude, seja no ambiente escolar ou fora da escola, né? Vamos lá. Elísia levantou... Eu não vi quem levantou a mão primeiro, gente, me desculpe. Eu vou aqui por ordem de quadradinhos de vocês. Elísia, você queria falar alguma coisa? Não, então, só assim, como forma de contribuição. Eu já vivi tantas experiências diferenciadas que eu não tenho uma opinião exatamente formada. Por exemplo, ela falou aí que o ajudador pode complicar a vida do menino, mas eu dei aula para a EJA e eu tinha 2 alunos surdos-mudos. E a ajudadora era maravilhosa, ela fez a ponte perfeitamente, e aí acabou que os meninos, né? Meninos não, porque eles estavam na EJA, os 2 senhores, eles ficaram maravilhados com participar da aula através dela. Então, assim, e isso foi na EJA, que são mais adultos e tal. E hoje eu tenho alunos no 8º ano que tem TDAH, que tem... E, assim, a família não aceita. Manda o menino e fala que ele é normal. Ele não é, a gente sabe. E eles ali convivem entre si com perfeição. A impressão que a gente tem é que até os meninos que não têm TDAH já sabem lidar com isso melhor do que a gente que é professor. Eu não sei se eu estou me deixando claro o que eu quero dizer. Eu li aos pedaços o texto da escritora, né? Eu achei ela assim, a fala dela é simples, é direta, ela vai no cerne da questão, né? E eu aceitei bastante a posição dela, porque hoje, ao invés de lidar só com o menino que tem problema, a gente acaba lidando com a família do menino que não aceita que ele tem problema. Não sei se eu estou sendo claro. Aí você chama a mãe e fala, olha, ele não consegue acompanhar. Nós vamos dar assim. Não, ele é normal, tá tudo certo. Entende, assim, a diversidade que é hoje uma sala de aula, o tanto que a pluralidade é enorme, né? Então, assim, essa discussão tem tantas vertentes, né? Até no fórum eu coloquei isso. Eu comecei na EJA, eu dava aula de tarde, de manhã e de noite. Quando eu chegava na EJA, eu ficava assim, maravilhada com o valor que eles davam para a aula. E de manhã, os meninos punham o mundo abaixo. E tinha esses meninos lá que tinham essa ajudadora e que era lindo. Então, assim, eu tive a minha a primeira vez que eu lidei com isso, foi maravilhoso. E hoje parece que eu fico assim, perdida no meio dos meninos, querendo que eles entendam, mas a gente não tem aquele preparo todo, né? Era bom, acho que era isso que eu queria dizer. Assim, só pra... Ô, Elísia, desculpa, eu não sei se eu me interpretei mal. Eu não estou questionando o lado da professora de apoio. Eu estou falando no fato do aluno, não dela, porque ela é uma ponte mesmo. Mas eu estou falando do fato do aluno se sentir excluído, não dela. Não, mas, Franciele, eu entendi você, porque na rede pública, a moça de apoio, eu tive o ano passado uma moça de apoio, que ela simplesmente fazia tudo para o menino. A professora de apoio, na tentativa de ajudar o menino, ela não deixava ele participar. Mas o problema dele era um autismo muito alto, sabe? Muito grave. Não, entendi. Então é porque eu fiquei preocupada de ter passado a imagem com relação ao professor. Desculpa. Não, eu te entendi, eu só queria mostrar que, assim, né, um outro lado. Vamos lá. Estão ouvindo? Dá para ouvir? Sim, professora. Sim. Ó, deixa eu só comentar antes. A gente professora, antes da senhora comentar, deixa eu fazer só um adentro. Da fala da Elísia e da Franciele, que era a pergunta que eu ia fazer. E quando o professor de apoio não quer ficar dentro de sala com o aluno? Ele quer retirar o aluno. Eu tenho aluno, né? Eu tenho um autista. A menina que me acompanha, ela faz questão de ficar dentro de sala junto com o aluno,
assistindo todas as aulas, mas tem outras professoras em outras salas que elas preferem tirar os alunos e ir para a biblioteca com eles. E aí? Porque eu fico, igual a Elisa falou, eu não sei se eu tenho todo o preparo para lidar com todas as situações. E isso, algumas vezes, deixa uma certa angústia em nós que somos professores, né? Que queremos o bem daquele menino e, como as meninas colocaram, queremos que eles fiquem, e como a senhora colocou também, incluídos e não integrados. Era só isso, só uma perguntinha. Obrigada. Então, vamos colocar todas as perguntinhas aí e levantar novos questionamentos. Vou sempre voltando para o texto da professora Mantoan, tá, gente? Para a gente não perder o foco. Quando a Elísia traz para a gente que funciona quando nós estamos tratando, por exemplo, de intérprete de Libras, realmente funciona, porque é necessário. São duas línguas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, é necessário. Diferente, por exemplo, de quando a gente coloca um professor apoiador. Como que vocês chamam nas instituições de vocês? A professora Mantua chama de staff. Eu já vi aqui na minha região chamarem de professor de apoio. É mais ou menos... Professor de apoio. Professor de Aqui apoio. também é professor de apoio. Ah, tá. Então, vamos manter o professor de apoio. A professora Mantua chama de staff. Então, quando vocês encontrarem essa palavra, é o mesmo que professor de apoio. Quando ele altera a possibilidade do aluno se desenvolver junto com os demais, esse professor de apoio altera essa possibilidade, aí ele está subalternizando, marginalizando esse sujeito novamente, né? E não é essa a função. Quando a gente fala que marginaliza pela presença, como aconteceu no exemplo da Fran, não é no sentido de que não devemos nunca ter professores de apoio dentro da sala de aula, mas que, quando eles estão lá, eles auxiliem realmente, né? Um professor de apoio que vai traduzir para Libras, por exemplo, é essencial, né? Não adianta colocar um aluno surdo junto com alunos ouvintes e achar que eles vão conseguir ler os nossos lábios durante a aula, né? Então, é necessário. Vamos lá, eu vou perguntando novamente. A Áurea, assim que fala o seu nome? Áurea? Isso, Áurea. Falou sobre retirarmos os alunos da sala de aula. A professora Mantoan sinaliza que é extremamente horrível e danoso para os alunos que sejam retirados da sala de aula. Se nós compreendemos que a educação acontece desde sempre, a educação inclusiva acontece desde sempre, nós temos que ver esse aluno incluído lá desde a creche, a educação infantil, primária, até o final de sua educação, sem ser retirado do ambiente da sala de aula. E aí entra o que a Elísia falou, que foi, poxa, e aí? Eu me vejo ensandecida, não foi com essas palavras, né, Elísia, mas estou exagerando aqui um pouco para tratarmos disso, mas me vejo maluca para dar conta de tantos alunos tão diversos. Foi algo que o Alex comentou também, né? Em algumas situações nos vemos assim, abarrotados. E aí nós temos que pensar, considerar algumas coisas. Algumas dessas coisas a professora Mantoan coloca no texto e outras sou eu que vou provocando vocês. Primeiro, nós somos formados com setorzinhos, né? Formados lá na área da sintaxe, aí formados lá na área da literatura, aí formados lá na área só especificamente do ensino de língua portuguesa, ou do ensino de língua estrangeira. Nós setorizamos, né? E aí, em algum momento, nós chegamos na sala de aula e vemos que esses setores não funcionam, não deveriam, né, funcionar.
falar de sintaxe sem pensar em literatura, sem pensar em contribuições culturais que a gente tem lá na língua estrangeira, não funciona. Nós temos que integrar todos esses campos. E a professora Mantuan vai falando para a gente que essa mesma setorização da nossa formação como professores acontece na formação do ensino básico, né? Nós temos ciclos, setores exclusivos de disciplinas, né? E aí as disciplinas não se integram, não conversam. Arte não conversa com literatura, matemática não conversa com literatura. Essa semana dei uma aula sobre poesia matemática do Milor Fernandes. Vocês já leram essa? A poesia matemática? Para conseguir trabalhar a poesia matemática do Milor Fernandes, eu tive que voltar em conceitos matemáticos, porque senão não fazia sentido o texto. E funcionou muito bem. Então, a gente tem que pensar na integração. A professora Mantua vai frisar isso. A integração de conhecimentos também assegura a nossa integração. Não, tá? A integração de conhecimentos também assegura a nossa inclusão. Quando chegamos na sala de aula, temos alunos diversos. Fomos formados desde a educação básica a partir de setores, aí nós ficamos aterrorizados. Porque o nosso currículo, o que temos que cumprir dentro da escola, também parte de setores. Quem trabalhou? A Ana? Ana, o texto é muito bom. Quando nós estamos dentro da sala de aula, quando nós saímos de uma turma do sexto, entramos numa turma do primeiro ano, por exemplo, nós vemos que precisamos integrar currículo diverso, sujeito diverso, ensino diverso, abordagem diversa, e aí nós temos os portadores de deficiências. Ou, em alguns textos, são chamados de portadores de necessidades especiais, mas esse termo já foi superado. Temos as altas habilidades também, né? Vocês lembram de mais alguns termos que envolve a educação inclusiva? Não? Seguimos. Quando nós nos deparamos com esses sujeitos, nós temos que pensar como vamos trabalhar com esses sujeitos lá dentro da sala de aula. Então, temos uma formação setorizada, temos a escola setorizada e temos os sujeitos estereotipados. Qual é a nossa função? Retirar o estereótipo, integrar os conhecimentos. Tá? Não pensar o ensino apenas pelo viés tradicional, dentro das caixinhas dos setores. Pensar os métodos de ensino, as abordagens, integrando todos esses sujeitos no sentido de fazer debates, propor atividades em grupo, propor escrita, fruição, integrar literatura e arte, educação física e matemática, entende? Eu consegui ser clara nesse sentido de como vamos superando? Não é a partir de uma especialização específica em educação especial, não é isso. A professora Mantua sinaliza muito bem isso. Não é fazer uma especialização em educação especial. Lógico, fazer especialização em educação especial nos torna conhecedores das particularidades das diferenças todas. Mas não é esse o sentido do professor que é inclusivo, que coloca todas as crianças em pé de equidade dentro da sala de aula. É no sentido de modificar o jogo de compartilhamento de conhecimentos dentro da sala de aula, sem fazer com que aquele aluno que é considerado especial e estereotipado a vida inteira, sem fazer com que ele seja excluído mais uma vez. Por isso que na aula passada eu dei aquele exemplo de uma aluna minha que teve TDAH, que tem TDAH e dislexia. E aí o modo que eu passei a tratar dos conteúdos dentro da sala de aula foram recortes mais rápidos e mais atividades, para que todos eles não ficassem muito tempo parados me ouvindo.
Entende? Eu não fiz uma prática mirabolante que me deixou horas e horas ali em situações que me deixariam exaurida como professora planejando aula. Eu apenas mudei a sistemática do funcionamento da aula, dos meus 50 minutos. Entende? É nesse sentido da educação inclusiva acontecer de fato. Foi claro, gente? Consegui debater o suficiente? Para mim, sim. Sim. Consegui visualizar Sim. melhor agora. Uhum. Até entender um pouco melhor, Uhum. vamos dizer assim. Ok. Obrigada. Até porque a gente fica... Nós temos tantas questões, e aí você colocou, tipo assim, a sua solução é algo tranquilo de fazer. É igual você falou, não é mirabolante. Porque nós estamos assim, além de ter os alunos com as os devidos problemas, ainda temos que lidar com toda aquela carga de perda deles da pandemia, porque não adianta não querer falar de pandemia. A pandemia passou, mas a perda ficou. Exato. E é nossa, né? É nossa. Então, assim, a solução que você deu aí, essa de aulas mais dinâmicas, é muito show. Realmente é um... Eu sou uma professora que ando, que falo, eu fico circulando pela sala para não fazer esse processo cansativo demais. Concordo plenamente com você. Que bom, gente. Se eu não for muito específica, porque eu sou uma pessoa que fala bastante e sou prolixa demais. Então, se eu não for muito específica, vocês me deem um cutucão aí, uma puxada de orelha, que daí eu tento fazer de outra forma, tá? Ô, professora, você falando, dando seu exemplo, eu lembrei também que eu já tive também uma professora de apoio, eu tinha uma aluna que ela era surda e muda. Então, a menina, ela traduzia aqui as aulas em Libras, né? Só que ela pegava o conteúdo antes e na hora que a gente estava dentro da sala ali, ela fazia. Só que ela interagiu tanto com os meninos, com a turma e a aluna também, que chegou no meio do ano, todos os alunos, a maioria já sabia Libras. Então, quando tinha trabalho, o trabalho também era apresentado em Libras, e ela ajudava, e ela ensinava como que acontecia. Então, ela se sentiu tão aceita que é um diferencial. Então, quando eu acho que, igual, tem um professor de apoio, mas tem aqueles bons também, aquele que realmente ele quer fazer a diferença. Então, eu acho que quando casa, né, o professor que quer fazer a diferença e o professor de apoio que quer fazer com que aquele aluno se sinta incluído, aí o negócio flui. Aí existe uma troca, né? Existe um compartilhar, existe uma efetividade da inclusão, né? Alex, você queria comentar mais alguma coisa? Eu gostaria, sim. Primeiro, uma contribuição com a Franciele, e depois o comentário da Áurea e um comentário da professora Mantuan. Com relação ao que a Franciene comentou, do aluno, às vezes, se sentir, de certa forma, mal porque tem uma professora de apoio e ele, em relação aos outros, se sentir excluído. Depende do grau de comprometimento do aluno. Tem sujeito que não tem condições de ficar sem o professor de apoio, porque sem ele, esse aluno, ele se perde totalmente, ele não consegue acompanhar a sala, ele se transforma de uma forma que complica demais da conta. Então, o ponto que eu trago para o meu ponto de vista é que depende do grau de comprometimento do aluno. Tem aluno que, com toda a dificuldade que se observa, ele tem boa vontade, ele vai. Eu tenho alunos assim. Agora, eu tenho um aluno, uma aluna, por exemplo, que ela tem idade mental de 2 anos. Ela tem 18. Idade física dela 18, mas idade mental de 2. Essa aluna, ela faz necessidades na sala de aula. Então, se a professora de apoio não estiver lá, é uma situação extremamente complicada. Por mais que essa jovem se sinta excluída perante os outros, há a necessidade de ter alguém acompanhando. Então, depende muito do grau de comprometimento do sujeito, né? Quanto menor o grau, talvez menos a necessidade de um professor de apoio.
Agora, há também a questão da interação do professor regente com o professor de apoio, para que ambos trabalhem junto, tentando trazer uma informação que inclua o sujeito com a turma, o que também não é fácil, porque imaginem vocês uma sala com 42 alunos, um aluno que precisa desse tipo de atendimento. Quando você para dar atenção para um, você tem 41 que sobe pelas paredes. Então, é uma situação complexa. Outro detalhe que eu pontuo aqui é que, quando a professora Mantuan fala que cabe, não é que cabe, que o professor deveria procurar formas de incluir o aluno, eu concordo até certo ponto. Por quê? À medida em que eu não tenho formação para conhecer a necessidade desse aluno, pode ser que o método que eu use para incluir não seja o ideal, não seja o adequado, pode ser que eu esteja agredindo esse aluno, de certa forma, tentando ajudar, né? Às vezes, o modo como eu preparo uma atividade para aquele aluno não é o adequado para o perfil dele. Então, aí entra uma outra questão, né? Não é ao professor procurar modo de incluir, mas a equipe pedagógica da escola, em conjunto com todos os professores, sentarem e discutirem a situação desse aluno, como agir com ele, né? Porque senão fica assim muito direcionado, olha, o professor faz assim, o outro faz daquela forma, qual é a forma que funciona melhor? Não sabemos e o aluno pode reagir diferente a cada forma. Então, eu discordo um pouco desse ponto de vista da professora Mantuan. E uma outra questão que, às vezes, é importante pontuar, e que eu sei que, acho que pela legislação não pode, que é deslocar o aluno de sala de aula para a biblioteca. Eu tenho um caso de aluno que ele fica tão nervoso com o tumulto da sala, ele fica tão estressado, que ele levanta, ele joga a carteira para um lado, a cadeira para o outro, ele grita, ele sai correndo, ele bate a porta. Tem que sair. É a realidade. Não tem como, né? Para a própria segurança dele, se ele não sai da sala, ele se machuca. Ele machuca os outros. Então, eu acho que a questão da inclusão, ela tem que ser acompanhada de uma formação especial, né? Mas não só de um professor, mas da escola, a equipe toda, da direção ao supervisor, ao professor, às ASBs, né? Toda a equipe, porque o aluno não convive só com o professor. Tá? E outra coisa, as atividades que se preparam para o aluno, ela tem que ser pensada de modo diferente. Não é eu pegar, por exemplo, trabalhar, como você disse, professora, a morfossintaxe com os alunos, e pegar uma atividade de morfossintaxe e reduzir um grau de dificuldade para aquele aluno. Não é isso, ele não vai entender nada disso. Eu tenho que pensar de outra forma. Aí entra uma questão de ordem prática. Como dedicar tempo para essa atividade? Como conseguir espaço nesse contexto de 42 alunos de uma sala? Eu tenho 11 turmas, né? Então eu lido com mais ou menos 400, 500 alunos. Então é uma realidade muito complexa, né? Então depende do grau de comprometimento do aluno, depende do professor de apoio. Às vezes são contratados professores de apoio que não estão à altura do aluno que eles vão acompanhar, à altura no sentido de conhecimento técnico, né? Então, é uma situação muito complexa. Prega-se a inclusão, mas, por outro lado, não há um complemento de como fazer essa inclusão. Alex, eu estou anotando todas as coisinhas que você falou que a gente pode voltar para o texto para discutir isso. Só um minutinho. Olha só, vamos pelas partes que mais estão frescas na minha cabeça. Alex, você levanta tantos questionamentos para mim que fico aqui pensando e repensando, viu? Pensando no seu aluno que precisa muito sair da sala de aula porque senão se machuca. Não é nesse sentido que a professora Mantuan disse que a gente deve manter o aluno na sala de aula. É no sentido, por exemplo, de enquanto a professora está trabalhando a poesia matemática, por exemplo, do Milor Fernandes,
o professor de apoio retira esse aluno estereotipado como especial e leva para a biblioteca para trabalhar uma literatura infantil que não seria adequada para a idade em que ele está, por exemplo. Nesse sentido, de oferecer um conteúdo diferente, de retirar ele da convivência com os colegas e de não oportunizar que ele aprenda junto. É nesse sentido que a professora Mantua vai levantar a crítica. Agora, imagino eu que quando o aluno, seja um aluno com... Já tive aluno com esquizofrenia que vive essa situação de precisar sair da sala, alunos com deficiência intelectual também, e já tive alunos com microcefalia, que precisavam sair da sala de aula por questões de machucar-se. Aí sim, imagino que não exista nenhuma legislação que fale, olha, é imperativo que mesmo o aluno fora de controle permaneça dentro da sala de aula. A gente precisa oferecer segurança para esse aluno, né? A Eliane comentou, e a questão do aluno de apoio que rasga o material. A professora de apoio guardava o material dele no armário, porém a escola não deixa mais. Eliane, você pode comentar mais um pouquinho para a gente conseguir discutir? Eu não consegui entender exatamente. Se você quiser escrever, vou voltar para as questões do Alex. Alex, teve uma parte que você comentou, que eu voltei aqui no texto da professora Mantuan, e eu vou ler o trecho para vocês, porque talvez fique mais evidente o que eu estou tentando dizer, mas que ela diz de uma forma muito melhor do que eu, logicamente. Lá na página 35, 36, desculpa, no último parágrafo, a professora Mantua fala assim: a inclusão não prevê a utilização de práticas de ensino escolar específicas para esta ou aquela deficiência e ou dificuldade de aprender. Os alunos aprendem nos seus limites e, se o ensino for de fato de boa qualidade, o professor levará em conta esses limites e explorará convenientemente as possibilidades de cada um. Não se trata de uma aceitação passiva do desempenho escolar, e sim de agirmos com realismo e coerência, e admitirmos que as escolas existem para formar as novas gerações e não apenas alguns de seus futuros membros, os mais capacitados ou privilegiados. O que a professora Mantua aponta para a gente, por exemplo, nesse trecho aqui na página 36? Que nós devemos incluir considerando as diferenças. Quando você me disse que tem uma aluna com idade mental de 2 anos, né? Eu tinha uma aluna de 16 com idade mental de 7. E é nesse sentido de adequarmos o modo de levar as atividades, levar os conteúdos, de forma a não apartar esse sujeito, né? De forma a não colocar ele de lado, né? Eu vou dar uma atividade de colorir na aula de artes, de colorir aqui o sol na aula de artes, enquanto eu trabalho a Noite Estrelada do Van Gogh com os demais. Poxa, quantas possibilidades você não pode tentar tratar com esse aluno a partir do expressionismo de Van Gogh, por exemplo. Você pode sugerir coordenação motora a partir dos risquinhos de Van Gogh. Precisa pintar dentro do círculo do sol? Não, pode usar várias cores ali, entende? É o mesmo conteúdo. Você não vai dar uma atividade de colorir para a pessoa que tem uma idade mental menor, enquanto você trabalha a expressão com os demais, a expressividade. Entende? É no sentido de colocar junto. Eu fui Professora, Professor, assim,
eu entendi, professor, o que você disse, só pontuando, tudo depende da capacidade do aluno em receber aquela proposta, que às vezes ele não tem. Né? Esse caso da menina de 2 anos, ela sequer fala, entendeu? Ela tem muita dificuldade. Se eu trabalhar como, por exemplo, a Noite Estrelada do Van Gogh, ótimo, seria possível levar para ela isso e tudo mais. Mas acontece que o contexto da sala de aula nem sempre é assim, né? E tem situações complexas dentro de sala de aula, que você tem que trabalhar conceitos mais complexos. E aí, como trabalhar um conceito complexo com um aluno que, para ele, aquilo não vai fazer sentido, né? Porque não está ao alcance dele, e aí você tem que criar uma alternativa para que ele não fique escanteado, né? Não é isso que eu digo, né? Eu trago o aluno para dentro da sala de aula e ele vai fazer parte do grupo, mas é importante lembrar que depende do grau de comprometimento dele. E aí, aí eu penso na escola, eu não penso no professor. É a escola que tem que agir junto com o aluno, tem que ter um planejamento para atender aquele sujeito, e não somente uma ação isolada de um professor, porque senão fica um atendimento muito precário, né? A conduta com esse aluno tem que ser pensada, e é nesse ponto que eu discuto, que eu não concordei muito com a professora Mantuan, né? Porque a realidade do contexto de sala de aula é muito complexa, né? São 50 minutos de aula que você tem que ficar muito atento a tudo que está acontecendo, né? Então, eu penso que a escola tem que pensar isso, não só a escola, políticas públicas que entendam mais a questão da inclusão, e não somente abrir a matrícula para o aluno entrar em sala de aula, porque o que se observa muito, professor, isso na prática, são pais, e eu tenho casos reais assim, que colocam o aluno na escola para não ter que olhar o aluno, para não ter que olhar o filho, né? Vai para a escola. E eu digo para você que lá na escola a gente acolhe muito melhor esse aluno do que na casa dele. Então, infelizmente, a realidade que eu vivo me mostra isso, né? Então, para não estender muita discussão, eu só penso que professor de apoio é preciso, a depender do grau de comprometimento do aluno, porque senão não é possível lidar com o início de aula. As atividades têm que ser analisadas de acordo com o potencial desse aluno. Às vezes, sair de sala de aula é necessário para o próprio bem desse aluno, e a escola tem que pensar em conjunto, porque senão não consegue fazer com que esse aluno viva feliz ali dentro da escola. Alex, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você leu até que parte do texto? Professora Lidiane, eu passei os olhos, foi uma leitura bem dinâmica. Eu passei os olhos no livro todo, mas não adentrei. Então, vou sugerir para você, igual eu fiz com a professora Cássia Quenzer, porque parece que você antecede as discussões, Alex, e traz exatamente o que os professores estão discutindo. Veja a parte final do livro da professora, em que ela vai discutir o papel de toda a equipe pedagógica nessa inclusão. E daí ela vai discutir a importância do projeto político-pedagógico da escola ser real, não ser só um documento, dele ser efetivo, no sentido de colocar todos os sujeitos e todas as diferenças, não só os alunos e professores, mas toda a equipe da escola e da comunidade em diálogo, em compartilhamento e, inclusive, em responsabilidade. Que aí entra o que você falou, de toda a equipe pedagógica planejar. Sim, a inclusão tem que ser vista por toda a equipe pedagógica, não como uma atuação única e específica do professor. Mas o professor também tem a sua responsabilidade dentro do método e da abordagem que está utilizando. E, em conjunto, a família, que também tem responsabilidade nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, a professora Mantuan, ela busca toda a relação da escola, dos professores, da comunidade, dos pais e responsáveis, do restante da equipe escolar, né? Todos os servidores da escola nessa inclusão.
considerando os alunos entre si também, né? A relação deles entre si. Então, tudo isso vem em conjunto. E aí, ela vai discutir mais uma coisa. Eu não anotei a página, mas se você pesquisar dentro da obra, ela vai falar que no processo de incluir todos os sujeitos em todas as suas diferenças e respeitar essas diferenças dentro do ambiente escolar e na sociedade, para inserirmos não existe uma receita. Cada sujeito vai ser inserido de uma forma específica naquela realidade, naquele momento. E no ano seguinte, vai ter outra especificidade daquele mesmo sujeito. E no próximo ano, mais outra especificidade, né? A condição dele pode melhorar, pode piorar, o apoio que ele tem pode melhorar, pode piorar. Então, é um processo contínuo, ele não acaba. Discutir com a equipe é essencial, mas não no sentido de traçar um modus operandi que vai ser aplicado a todos aqueles sujeitos que possuem características desiguais e semelhantes, né? É um processo contínuo e nunca vai acabar. Eu vou abrir? Não vou abrir. Gente, a nossa conversa aqui, ela renderia, acho que umas 4 semanas de discussão. Olha, Sheila, eu queria ouvir você. A Jerusa, a Ana. Gente, me desculpem mesmo, eu queria ter ainda mais algumas semanas para discutir com vocês. Mas a gente não vai conseguir discutir hoje. O que eu vou fazer? Uma retomada breve da obra e das principais situações que a professora coloca para a gente e vou dar um encaminhamento para a nossa próxima aula. Tá? A professora Mantua vai iniciar a nossa discussão a partir dos paradigmas. Modificam-se os paradigmas, os modos de vida, os modos de existir na sociedade, criamos uma crise de paradigmas. Com essa crise de paradigmas, nós precisamos solucionar os modos de vida, senão excluímos. Tá? Então, o primeiro conceito que a professora Mantua vai discutir é o conceito de paradigma, que nada mais é o modo com que vivemos na sociedade. A crise do paradigma é quando tem uma situação conflituosa entre os modos de viver. E nós vivemos crises de paradigmas o tempo todo, o tempo inteiro. E aí a professora Mantua vai especificamente colocar o que é integrar, que é simplesmente colocar o aluno dentro da sala de aula e continuar a manutenção da exclusão dele, como era na sociedade do lado de fora. E aí ela vai discutir especificamente o que é incluir, que é realizar esse compartilhar de existência sem exclusão, tá? Que é o que nós discutimos aqui ao longo da aula. Ela vai dizer sobre o porquê de incluir. Por que é necessário incluir? Porque ninguém é igual a ninguém, gente. Na aula passada, nós vimos as inúmeras diversidades que possuímos. Geográficas, econômicas, sociais, culturais. Nós discutimos isso na aula passada, discutimos isso aqui também. É necessário incluir, porque somos todos diferentes e precisamos nos respeitar nessas diferenças, tá? Ela vai trazer as concepções de identidade e diferença para chegar no consenso de que tanto ela quanto o professor Cury, que era o texto, que coloquei o texto como complementar para vocês, vão dizer que identidade e diferença em existência plena, tanto na sociedade quanto no ambiente escolar, é pensar que temos que agir de forma equitativa, com equidade. Isso. Nós temos que agir com equidade. Significa que nós não vamos tornar todos iguais, não vamos levar todos para a normalidade, para o sujeito abstrato, não. Nós vamos respeitar de forma com que todos esses sujeitos existam ali dentro da sala de aula.
existam dentro da nossa sociedade, nessas diferenças todas. Que eles existam, se expressem, que eles se desenvolvam, que eles participem do desenvolvimento de todos, de forma a respeitar todas as relações, sem excluir. Isso é equidade, tá? Aí ela vai trazer um como fazer, não é uma receita, é uma discussão de como fazer, que é o que nós discutimos aqui, principalmente ao longo da aula. Como que eu vou fazer? Mas eu vou tirar o aluno da sala, vou deixar o aluno lá, e aí, eu vou deixar o meu aluno surdo sem intérprete de Libras? Não, nós temos que considerar todas as situações e suas especificidades, para daí a gente conseguir pensar num modo de ensinar sem excluir. E aí ela enfatiza que o reorganizar da escola, que o reorganizar dos currículos, dos PPPs e dos modos de interação entre professores é essencial. Sem fazer isso, a gente não alcança um ensino inclusivo, tá? Isso. E aí ela vai discutir as legislações a partir da Constituição Federal, que imagino que todos já tenhamos lido, e de algumas outras legislações também, tá? Gente, que tempo mais curto, como eu queria passar mais tempo com vocês. Jerusa, foi muito rápido, eu queria que você falasse. A Eliane falou, mas eu vou fazer assim, na aula que vem, a gente retoma essa mesma discussão, tá? Para continuar a próxima. O que eu vou pedir para vocês fazerem na aula que vem? Quem falou aqui, por favor, copia e cola para a gente partir dessa discussão na aula que vem, por favor, para a gente não perder essa linha de raciocínio. Na aula que vem, eu vou pedir que vocês escolham uma temática daquele livro enorme da Unesco que tem lá, escolham um artigo, uma temática para ler sobre e tragam as suas efetivas experiências. Tive um aluno nessa condição em que o texto trata tal, agi dessa forma, errei nesse momento, e daí depois eu consegui refletir sobre esse erro para melhorar, tá? Somos humanos, não somos? Nós podemos errar ainda, tá? E podemos consertar esses erros também, inclusive devemos. Então, na aula que vem, o sentido é que vocês compartilhem comigo para que eu levante de volta as questões sobre os textos que lemos ao longo da disciplina e as políticas públicas, que seria maravilhoso se pudéssemos ler uma a uma e debater uma a uma, mas não temos tempo. Tá bem? Gente, me desculpe por não dar espaço para todos falarem hoje, tá? Perdão por isso. Profiana. Professora Lidiane, obrigada pelas significativas contribuições, excelente toda a sua explanação e o debate. Realmente, o tempo é muito curto, precisaríamos ter mais tempo para discutir tanta coisa que nos interessa e que, nesse momento, é tão necessário, né? Então, vamos encerrar o terceiro webinário, agradecemos a participação e a presença de todos, e já aguardando a próxima terça-feira para o encerramento do quarto webinário. Um abraço e boa noite, professora. Até mais, pessoal. Até boa mais. Noite a todos. Boa noite, professora Ediane. Boa noite, professora. Tchau. Tchau. Boa noite.